novos paradigmas. A questão, quando eu digo que a modernidade é um projeto falido, eu acredito nisso mesmo, porque nós temos um mundo em caos. Nós temos uma sociedade mundial que está vivendo um caos ecológico, um caos social, um caos espiritual. O Dostoiévski tinha razão, na minha opinião. Quando Deus não existe, tudo se torna permitido. Quando Deus é tirado de cena, impera a escuridão. Talvez até por isso, numa linguagem bíblica, o momento em que o Cristo é crucificado, as trevas se manifestam. E eu penso que nós estamos vivendo esse momento em que a iluminação proposta pela modernidade se tornou um grande apagão na pós-modernidade. O Otávio Frias Filho, jornalista, ele diz que o saldo da modernidade é o seguinte: vivemos numa época que cultiva a subjetividade tanto quanto nenhuma outra, que considera cada vez mais a busca da felicidade pessoal entendida como ampliação dos prazeres e ganhos individuais como o mais legítimo dos propósitos. Afinal, todo homem tem direito à busca da felicidade. O projeto da modernidade é um projeto de subjetividade, que empurra para a subjetividade, porque Deus saiu. Não há um critério autoritativo para a afirmação da verdade, é a razão humana. Há um desvinculamento das instituições e a secularização, que é o descarte da religião. Há um individualismo, e nós caímos nesta situação de cada um busca a felicidade em termos de ganhos e prazeres individuais, e essa busca da felicidade individualista, egocêntrica, hedonista, pessoal, se torna o grande fetiche da sociedade pós-moderna. Nós vivemos aquela propaganda do cigarro free. Você gosta de samba, eu gosto de jazz, mas nós temos algo em comum, que é o free. O que é que nós temos em comum? A liberdade de gostar de samba e de gostar de jazz. Cada um gosta do que quer. Cada um acredita o que quer. Cada um vive do jeito que quer. O Luiz Fernando Veríssimo, aliás, eu acho que, assim como nós defendemos os teólogos clássicos, a história da filosofia e da teologia, nós deveríamos dar um pouquinho de atenção também à cultura de massa. O Homer Simpson é um bom filósofo. O Calvin, do Haroldo, também é um bom filósofo. E nós deveríamos prestar um pouquinho atenção nisso daí. O Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, na sua série A Família Brasil, tem uma sugestão muito interessante. Na Família Brasil tem o papai, a filha, e a filha está grávida. E o pai diz à filha: é menino ou menina? E a filha responde: não sei, papai, vai escolher quando crescer. Isso é pós-modernidade. Cada um escolhe o que crer, a maneira como viver, cada um escolhe a sua verdade. Eu me lembro que na época da pré-modernidade, me lembro não porque estava lá, evidentemente, mas eu me lembro que naquela época alguém dizia: a verdade é X, e se alguém retrucasse ia para a fogueira. Na modernidade diria: a verdade é X, e a retrucação seria: prove que a verdade é X, prove o que você está falando. Isso é moderno. Agora, na pós-modernidade, quando eu digo a verdade é X, a palavra que vem de volta é: quem é você para me dizer o que é a verdade?
Na pós-modernidade, quando eu afirmo a verdade, o outro me responde: essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então, a pós-modernidade é esse vazio de referências, é esse apagão de referenciais. Um apagão de referenciais que foi, acredito eu, o projeto ou o processo natural do fenômeno da modernidade. Quando você tira uma autoridade que é soberana e sobre todas as consciências de cena, fica como autoridade o universo das consciências, e aí vale de fato cada cabeça uma sentença. Onde todo mundo tem uma verdade, não existe verdade alguma. A pré-modernidade é hierárquica, a modernidade é mecânica, porque a modernidade é interpretada cientificamente, é o método cartesiano, são as relações de causa e efeito. O mundo tem a sua lógica natural e as leis da física vão mostrar para nós que esta lógica, ela é, entre aspas, se bem que para a modernidade talvez ela nem colocasse aspas, esta lógica das leis da física, esta lógica é absoluta. Na física nós podemos saber exatamente o movimento das estrelas, nós podemos prever a temperatura, nós podemos saber onde vai cair o foguete e assim por diante. O velho conceito da modernidade, que esse universo é uma grande máquina, como um grande relógio, e que Deus é o relojoeiro, que deu corda nesta grande máquina, faz surgir a nossa visão do mundo mecânico. E não somente o mundo é mecânico, o mundo físico é mecânico, mas o mundo espiritual também é mecânico, porque assim como o mundo natural tem as suas leis, você sabe que o mundo espiritual tem 4 leis espirituais. Então o mundo espiritual também é mecânico. E as pessoas também são máquinas. As famílias também são máquinas. Hoje nós falamos de família disfuncional. Então, o aconselhamento é uma forma de você sentar diante de uma pessoa e ouvir o discurso dessa pessoa, identificar o que está errado, abrir a sua caixa de ferramentas, que a gente chama de Bíblia, e puxar de lá a chave de fenda do Salmo 139 para consertar problema de autoimagem, puxar a chave de grifo do Romanos 8 para consertar um problema de medo diante do caos possível, e assim por diante. O seu problema é abuso na infância. A receita bíblica é essa, você abre a sua cabeça, eu conserto, e você vai embora confrontado pela palavra de Deus e resolvido. O problema do seu casamento é que falta pedir perdão. É como tudo tem uma causa e um efeito. Se você descobrir a causa e consertar a causa, você equaciona a máquina. Então, assim como o universo é uma máquina, a sociedade também é uma máquina, o casamento é uma máquina, o ser humano é uma máquina, a relação com Deus é uma relação mecânica, porque esse é o conceito da modernidade. A teologia é dogmática, ela descreve a realidade e está descrita definitivamente. E assim a gente vai ensinando teologia sistemática e teologia dogmática, usando a filosofia como base e interpretando a realidade modernamente. Assim a gente vai fazendo discipulado por apostila, com o princípio de transferir conceitos. Uma vez armazenados na cabeça os conceitos, é claro que a máquina está programada para perdoar. E a gente tem escada de sucesso com 12 passos e por aí vai. Estratégia de 7, método de... Enfim, você sabe o que eu estou falando, porque o mundo é mecânico. Se você descobrir como a coisa funciona, apertar o botão certo, encontrar a apostila certa, fazer o cursinho da maneira certa, reunião de 50 minutos, 5 de quebra-gelo, 10 de compartilhar, 3 de oração, 27 de estudo bíblico e tal, você faz um discipulado em 8 semanas. Quer dizer, isso é uma visão moderna.
A tentativa de apropriação do divino, do sagrado, de descrever Deus teologicamente, de descrever Deus. Veja que interessante a nossa teologia. Eu acho que é engraçada. Naquela época eu achava interessante, mas hoje eu acho engraçada. Nós fazemos uma teologia em que vamos descrevendo os atributos de Deus e colocando do lado o versículo equivalente. Um amontoado de versículo para o atributo X, o outro amontoado para o atributo Y, o outro amontoado para o atributo W, e aí a gente vai colocando versículo do lado. Entretanto, a pós-modernidade trouxe uma outra percepção da realidade. Não é mais a física, quem é a ciência que nos ajuda a interpretar a realidade na pós-modernidade. O que nos ajuda a interpretar a realidade na pós-modernidade é a biologia. Nós estamos num período de discussão da ecologia profunda. Nós estamos num período de discernimento de que esse universo se parece muito mais com um ser vivo do que uma máquina. De que esse universo é muito mais um organismo vivo, em que tudo está conectado a tudo, inclusive nós. Antigamente nós tínhamos na lição da escola dominical a doutrina da mordomia. No domingo que a gente ia estudar mordomia, era o seguinte: o universo está lá, eu, ser humano, estou aqui e eu, a parte do planeta Terra, tenho que cuidar do planeta Terra. Hoje esse raciocínio é ultrapassadíssimo. Nós não estamos de fora, nós não somos independentes dessa estrutura, ou melhor, desse organismo vital. Nós somos integrados. A realidade é orgânica. Aí surge a discussão da física quântica, a energia que é ao mesmo tempo onda, é ao mesmo tempo partícula, você não sabe mais o que é, você não tem critério de medição, a consciência afeta a realidade. Veja a questão da física quântica, é interessante, você vai medir onde está um elétron. A gente não aprende na escola que tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons rodando em volta. Sim, então vamos ver onde é que esse elétron está. Na hora que eu olho para o elétron, ele não está mais. Por quê? Porque olhar implica incidência de luz. Quando eu jogo luz para ver onde ele está, com o efeito da luz, o elétron pula. Pula e eu não sei mais onde ele estava, portanto, quando eu meço, eu não meço onde ele estava, eu meço onde ele provavelmente está. E esse pulo não é nem mesmo previsível. E esse pulo é afetado pelo olhar de quem vai medir. A realidade é orgânica, o universo é vivo, e na maneira como nós interagimos, tudo vai mudando ao mesmo tempo, e nós já não temos mais aquela máquina que pode prever categoricamente que hoje à tarde não vai chover. Até porque, além de ser um organismo vivo, mesmo se fosse uma máquina, a máquina já está bem avariada. Antigamente, você tratava a realidade física e mecânica como quem chuta uma pedra. Se você chuta uma pedra, você sabe onde a pedra vai parar. Se você sabe a massa da pedra, se você sabe a velocidade, se você sabe a força do chute, se você sabe a direção, se você sabe a relação de atrito, enfim. Se você aplica todo o conjunto de leis da física, você chuta uma pedra, você sabe onde a pedra vai parar. Mas se você chuta um cachorro, você não sabe. Porque um cachorro, você não sabe se ele vai interpretar o seu chute como uma provocação de brincadeira, como uma ameaça, como uma agressão, se ele vai balançar o rabo e pôr a língua para fora para brincar com você, ou se ele vai avançar em você. Porque um organismo vivo não é previsível. Se você coloca 10 pessoas na mesma condição, você tem 10 reações diferentes. Um organismo vivo não é previsível. E aí, nós precisamos admitir, na minha opinião, que a pós-modernidade, ela não é tão adversária da nossa fé cristã como nós fomos ensinados a ver a priori. A pós-modernidade pode ser vista como aliada. A pós-modernidade pode ser vista como a nossa grande oportunidade de testemunho de fé. Porque alguém diria assim, o perigo da pós-modernidade é o relativismo.
É verdade. Agora, o perigo da modernidade é o dogmatismo. Então, perigo por perigo tem na pré-modernidade, na modernidade e na pós-modernidade. Agora, que a pós-modernidade descreve a realidade com muito melhor propriedade do que a modernidade, para mim faz sentido. E não é que na pós-modernidade não existe verdade. A pós-modernidade vai dizer que a razão humana não é suficiente para dar conta de apropriar-se da verdade.